Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo. Hoje eu vou trazer para você aqui algo muito importante, teologia, voltado para angelologia. Vou trazer uma angelologia prática. Não vou trazer aqui uma matéria de angelologia atrelado, vamos dizer assim, aos evangélicos, católicos, aos ortodoxos, às tradições judaicas, não. Eu vou trazer de tudo um pouco e bastante livre essa angelologia para você entender. Apesar de livre, real, verdadeira, baseado em coisas sérias, certo? Eu tenho aqui muitos livros em PDF, gosto de ler livros em PDF, eu tenho muitos no meu computador, e fala sobre angelologia e traz, é claro, traz inclusive livro de Enoque, eu tenho aqui, certo? Tenho outros livros e essa angelologia que eu vou trazer aqui é baseada em tradições judaicas, cristãs, ortodoxas, católicas, evangélicas, é baseado nisso, certo? Se eu quisesse trazer aqui um vídeo muito longo, faria, mas não vou fazer isso, porque as pessoas não gostam de assistir vídeos longos demais. Sem perda de tempo, vamos ao que interessa, tá bom? Então vamos aqui. Eu coloquei assim, anjos e demônios. Anjos e demônios são seres espirituais que, segundo algumas crenças religiosas, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, são originalmente da mesma natureza, mas tomaram caminhos opostos. Nisto reside a confirmação do livre-arbítrio, capacidade de escolha racionais, capacidade de escolha dos seres racionais, certo? Então vamos em frente para a gente entender essa matéria. Eu coloquei aqui um texto de Apocalipse, porque nada melhor do que esse texto para iniciar essa matéria de angelologia. Está dizendo assim, Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, preste bem atenção, assista esse vídeo até o final, senão você não vai entender isso por completo e é muito boa, muito edificante essa matéria, tá bom? Os anjos mais poderosos do universo. É claro que eu poderia trazer aqui uma grande quantidade de nomes, eu selecionei apenas 8, porque eu quero trazer nomes que estão mais ou menos atrelados ao cristianismo evangélico, ao cristianismo católico, ao cristianismo ortodoxo e também a algumas tradições judaicas, certo? Como eu tenho aqui vários livros de tradições judaicas, tenho também o livro de Enoque, eu poderia trazer uma infinidade de nomes, mas não vou fazer isso. Eu selecionei apenas os que são mais usuais nessas tradições que eu já falei para você. Uma pergunta que eu vou fazer a você, e eu só vou responder no final desse vídeo: podemos orar a anjos ou podemos, já que eles são seres tão poderosos, podemos adorá-los? Então, assista o vídeo até o final, você vai ver se podemos fazer isso, tá bom? Então, os anjos mais poderosos do universo, eu selecionei apenas esses 8. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Baraquiel, Jegudiel, Sealtiel e Lúcifer. Bem, eu quero dizer para você que conforme seja as tradições dos livros que você tem aí, pode alguns desses nomes aí serem um pouquinho diferentes. Por exemplo, Sealtiel pode ser Salatiel e assim por diante. Então, estou apenas mostrando a você que pode acontecer quando você
estudar profundamente essas coisas. Bom, nós vamos agora mostrar a função de cada um desses 8 anjos que eu selecionei e suas equipes. Esses anjos, eles trabalham por ordem de Deus, com suas equipes e têm um trabalho específico, tá bom? Há equipes de anjos. Angelologia. Vamos ver a função de Miguel. O arcanjo Miguel é o chefe do exército de anjos de Deus, atuando como um guerreiro espiritual para combater as forças do mal e defender a fé e a igreja. Liderou a batalha contra as forças malignas e demônios, sendo conhecido por ter expulsado Lúcifer e seus anjos caídos do céu. Essa é a função de Miguel. Vamos em frente. Gabriel, ainda sobre a angelologia. O arcanjo Gabriel é mensageiro de Deus, transmitindo revelações divinas e anúncios importantes. Ele anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias e o nascimento de Jesus a Maria. Vamos em frente nas funções dos anjos. Angelologia boa para você. Rafael. Quem é Rafael? A principal função do arcanjo Rafael, e claro, e a sua equipe, é a cura, tanto física quanto espiritual. E ele também atua como protetor e guia dos viajantes. Seu nome significa Deus cura, ou cura de Deus. É o arcanjo da cura, intercedendo para a restauração da saúde e cuidando dos ferimentos do corpo e da alma. Isso é o que diz algumas traduções católicas e ortodoxas, tá bom? Então vamos em frente. Angelologia ainda, Uriel. Quem é Uriel? O arcanjo Uriel serve para trazer sabedoria, paz, proteção e iluminação espiritual. Trabalha para auxiliar na tomada de decisões, na busca pela verdade, na cura interior e no fortalecimento pessoal. Uriel também é associado à profecia, ao desenvolvimento da intuição e à resolução de problemas. Ele com sua equipe, claro. Baraquiel. A principal função do arcanjo Baraquiel é ser o anjo das bênçãos divinas, responsável por proteger toda a humanidade junto a Deus e transmitir bênçãos e abundância, sucesso e felicidade. Ele também é visto como um protetor da família e da vida conjugal. Certo? Claro que eu estou trazendo, vou dizer mais uma vez, porque eu sei que tem evangélicos de plantão que devem estar aí doido para dizer alguma coisa contra. Eu estou trazendo aqui uma teologia, uma angelologia que abrange cristianismo católico, evangélico, ortodoxo e ainda algumas tradições judaicas. Tá bom? Então, vamos em frente. Ainda angelologia, Jegudiel. Pode ser que você seja de uma religião que o nome aparece diferente desse, mas esse é o que eu selecionei. É o mais usado, o nome mais usado dentro daquilo que eu selecionei em alguns livros aqui. Tem muitos livros. A principal função do arcanjo Jegudiel e sua equipe é ser protetor de todos os que trabalham, inspirando a ter sucesso e recompensando o esforço espiritual. Ele também é associado à responsabilidade do amor misericordioso de Deus e trabalha em prol de todos os que têm funções de liderança. Ok, acredita essas tradições que eu consultei, tá bom? Vamos em frente. Agora o próximo é Sealtiel ou Salatiel. Por que eu coloquei esses dois nomes? Certo? O mesmo ser angelical. Porém, algumas traduções chamam de Salatiel. Então, por isso que eu disse a você a princípio que pode ser que você pertença a uma tradição que o nome do anjo que eu esteja citando seja diferente. Por isso,
eu fiz essa observação aqui. A principal função do anjo Sealtiel e sua equipe é a oração e a intercessão, sendo considerado o anjo que leva as preces dos fiéis a Deus. Ele também é associado à conexão espiritual, à ajuda na interpretação de sonhos, à proteção contra vícios e ao bem-estar físico e emocional, conforme a tradição. E agora é para você aí se antenar. Veja que eu classifiquei naqueles 8 seres angelicais poderosos também Lúcifer. Já há teologias que dizem, não, Lúcifer não é o diabo, é outro. Mas eu não vou tocar neste assunto, certo? Eu coloquei aí como Lúcifer é o que é mais tradicional no cristianismo, considerar que Lúcifer se rebelou. Então, eu coloquei assim, a função do diabo e sua equipe no cristianismo e outras religiões abraâmicas e até em outras tradições é ser o personificador do mal que tenta os humanos a pecar. Ele é o adversário, o acusador, é o enganador que se opõe a Deus e busca desviar as pessoas do caminho da retidão. Sua atuação com a equipe dele, é claro, os anjos caídos, envolve seduzir para o pecado, instigar dúvidas e levar as pessoas à perdição. Agora, vamos responder aquelas perguntas que eu fiz no início, por isso eu disse, fica até o final para você entender direito. Diante de tudo isso que eu falei, podemos orar a anjos e adorá-los? Eu vou colocar a resposta aí da Bíblia. Eu poderia trazer outros textos, mas vou trazer apenas um que é o central, o mais centralizador dessa questão. Apocalipse 22, 8 a 10, que diz assim: eu, João, sou o que ouviu e vi todas estas coisas, certo? E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está tempo. Então, baseado nesse texto bíblico e em outros textos bíblicos, não podemos nem adorar, nem orar a anjo. A oração deve ser a Deus, e é claro que Deus vai usar suas equipes de anjos para nos abençoar, conforme está escrito em muitos textos da Bíblia. Orações de Daniel, Deus manda um anjo para ir até Daniel, e assim por diante. Então, se você gostou do vídeo, no final também faça o seu comentário e dê o seu gostei ou não gostei. Se você chegou até aqui, faça isso. Isso ajuda muito ao canal. Agradeço a Deus pela sua vida e peço que, se não é inscrito, inscreva-se. Estamos bem próximos já de 6.000 inscritos. Queremos ultrapassar isso em nome de Jesus. Amém.